Olá, meu nome é Gabriela Xarn, que eu vou apresentar meu trabalho a respeito das guerras jurídicas lawfare no contexto das guerras híbridas no Brasil e na América Latina, um olhar a partir da Wave. Mais especificamente sobre o tema a guerra jurídica na teoria da guerra híbrida, o caso do Equador, que foi o meu recorte dentro do plano de trabalho orientado pela professora Larissa Ramino. Objetivou-se estudar a respeito do lawfare e da noção da guerra híbrida, no caso do Equador. Isso porque a guerra jurídica, como pode ser traduzido o lawfare, faz parte da guerra híbrida. É importante ter em mente que a guerra jurídica visa a manutenção e a reprodução da ideologia capitalista, vinculando a intervenção estatal na economia como algo ruim e reforçando estereótipos antipolíticos. Ademais, este trabalho possui, dentro de seus métodos, a pesquisa bibliográfica, pois houve a utilização de diferentes materiais científico-acadêmicos para construir uma pesquisa bem fundamentada, a pesquisa exploratória, uma vez que visou aprofundamento no lawfare, a pesquisa descritiva, com análise detalhada sobre o objeto de estudo, e, por fim, esteve presente a pesquisa intervencionista, visando não só a exposição das emblemáticas apresentadas, como também soluções para elas. Cabe ressaltar que tivemos encontros mensais para debater o tema com a professora orientadora. Portanto, em primeiro lugar, acentua-se que as guerras jurídicas são um componente a mais da guerra híbrida, uma vez que as guerras híbridas podem ser classificadas como gênero e as guerras jurídicas como espécie. Nessa linha de raciocínio, a guerra jurídica se trata do uso da instrumentalização estatal, da legislação e do próprio sistema judiciário, visando a perseguição e a aniquilação da pessoa política de inimigos ideológicos. Em segundo lugar, o lawfare tem como aspecto primordial a influência internacional de países hegemônicos, como os Estados Unidos, tal como alguns países europeus na política dos países periféricos. É importante trazer a noção de que Third World Approaches to International Law, ou seja, as abordagens do terceiro mundo ao direito internacional, pois não há como falar de guerra jurídica sem falar do neocolonialismo, uma vez que essas são utilizadas com o intuito de imobilizar países terceiro-mundistas de seus avanços progressistas e emancipatórios. Assim, a partir da segunda década desse século, a extrema-direita teve grande contribuição para os planos golpistas estadunidenses, de modo que a região latino-americana, embora sazonalmente conquiste avanços progressistas, logo é sucateada pela interferência estadunidense e seu apoio aos governos neoliberais. Paralelamente ao Brasil, com o caso da perseguição política sofrida tanto pelo presidente Lula quanto pela ex-presidente Dilma, no caso do Equador, com a eleição de Lenin Moreno, houve o início da guerra contra a corrupção, que se traduziu em uma perseguição judicial contra Rafael Correa, presidente que o precedeu e seus correlacionados. O ex-presidente Rafael Correa liderava o partido progressista Aliança País, e foram abertas cerca de 300 demandas contra os funcionários e demais políticos que compunham o partido. Rafael Correa foi condenado a 8 anos de prisão, mesmo após as violações do devido processo legal. Em outubro de 2019, começaram os protestos em favor do exilado e do partido Aliança País, ao que o governo de Moreno respondeu com fortes repressões contra os manifestantes e uma persecução ao chamado correísmo. Além disso, com a persecução efetuada contra o exilado Rafael Correa, denotam-se os aspectos do lawfare, caracterizado pela persecução política e judicial, com o intuito de aniquilar politicamente os representantes de viés progressista. Essa perseguição se deu de forma tão intensa que a maioria dos relacionados ao correísmo foram obrigados a se exilar no México, situação geralmente observada em países ditatoriais e não em plenas democracias como o Equador. No governo de Moreno, houve uma maior aproximação entre o Equador e os Estados Unidos, após acordos que relacionam seguridade e inteligência no que tange ao poder judiciário equatoriano e estadunidense. A maneira como a potência estadunidense se aproximou do Equador, financiou notícias visando prejudicar a imagem do Partido Aliança País e firmou acordos com o governo de Moreno demonstra mais do que tudo como esse país busca, por meio de mecanismos das guerras jurídicas, impedir avanços progressistas do sul global. Cabe trazer novamente a noção de que é de vontade estadunidense que movimentos de direitas floresçam nos países terceirmundistas, uma vez que é dessa forma que seu poder se materializa. As principais bibliografias utilizadas na pesquisa foram os textos de Silvina Romano, Carol Proner, Zaffaroni, bem como os textos de Larissa Ramino. Por fim, a maneira como os países hegemônicos influenciam historicamente países subdesenvolvidos, sob o pretexto de que estariam usurpando a corrupção dos últimos, demonstra como o lawfare, além de ter como fator principal o neocolonialismo, cria empecilhos para a emancipação dos países terceiro-mundistas. Essa foi a minha apresentação, espero que tenham gostado.